Este casal de especialistas da mente está há 30 anos pesquisando o sofrimento e como resolvê-lo. A ansiedade é um sintoma, não a causa. É como tratar apenas a dor de um local do corpo ou podar uma planta sem remover a raiz, que crescerá mais forte. Maria e Jesus vêm dizendo há décadas o que outros não ousam, A vida não precisa ser uma batalha de sofrimento, deve haver outro caminho. que o mindfulness não cura, que o pensamento positivo adoece, que a neurociência sozinha não resolve e que a maioria das terapias feitas hoje está tratando sintomas e não causas. No sofrimento sempre há pelo menos uma ideia errada. Curar não é ler livros nem aderir a modas de bem-estar. Curar é um exercício complexo que poucos estão dispostos a enfrentar. Passei por isso na infância. A culpa é dos seus pais, não tem mais solução. Não pode ser. A emoção é muito mais forte do que o pensamento. É que a emoção é o efeito de um problema. É como jogar roleta. Bem-vindos ao Melhor que Ayer, Maria Ibáñez e Jesus Jiménez. Maria e Jesus, bem-vindos ao Melhor que Ayer, como estão? Muito bem, encantada de estar aqui. Um ótimo episódio dia 3, adoro episódios dinâmicos assim. Vocês são casados, certo? Casados, Sim. Vocês dizem que fazem tudo juntos, livros e divulgação, é isso mesmo? trabalhamos juntos, escrevemos juntos, fazemos tudo juntos. Vocês dois são psicólogos de formação? Ele é psicólogo, sou psicoterapeuta. Genial, beleza. Bom, temos uma conversa fascinante, uma conversa bem disruptiva. Eu quero começar com tudo. É verdade que nunca houve tantos psicólogos ou psicoterapeutas nas redes sociais, cada vez tem mais. Nem tanto mindfulness, nem tantos livros de autoajuda ou ferramentas. Mas me dói que a realidade da população é que a saúde mental das pessoas está cada vez pior. Mais ansiedade, mais depressão, até mesmo taxas maiores de, suicídio e coisas horríveis, né? Então, o que está acontecendo? Por que a saúde mental não melhora? Acreditamos que 2 fatores têm a ver com isso. Um deles é que se fala muito mais sobre psicologia, então se sabe muito mais que as pessoas sofrem, que existem problemas, muito mais do que antes, né? Quando nós começamos, parecia uma coisa marginal, né? Agora está sempre presente e muito divulgado. E por outro lado, há uma tendência ao isolamento. Acreditamos que um dos fatores é a tendência ao isolamento, individualismo e desestruturação. Há vários fatores, como a pressão social e a economia, que estão fazendo com que as pessoas fiquem submetidas a um estresse maior e a vínculos sociais talvez mais frágeis. Acreditamos que isso contribui significativamente para o aumento dos problemas psicológicos. Principalmente a insegurança económica e profissional futura. Antes, uma família sobrevivia com um salário. Agora, cada membro da família tem que encontrar uma forma de seguir em frente. Isso causa insegurança e aumenta a competitividade interna e com os outros. Claro. Vocês acham que hoje existem mais fontes de estresse do que na época dos nossos avós? Acho que sim, principalmente pela maior insegurança económica e no trabalho. Desafios psicológicos sempre existiram. A vida é complexa e há situações que podem causar sofrimento. Mas agora a pressão é maior. É verdade que o fato de falar sobre psicologia faz com que as pessoas procurem como resolver esse sofrimento, mas talvez a pressão seja maior agora, sim. Muito interessante. Depois vamos falar sobre isolamento e vamos tentar destrinchar essas causas, né, do isolamento psicológico que temos. E vocês também dizem no seu livro algo que é bastante disruptivo e forte, que é que a maior parte do que se oferece hoje como terapia ou como psicologia realmente é paliativo, mas não vai às causas. Vocês podem explicar isso para a gente? Sim, porque o que acontece é que as pessoas vão tentar resolver a ansiedade. E então se trata o sintoma. A ansiedade é o sintoma, não é a causa. Ou a depressão, ou a angústia, ou tantos outros problemas que existem. É como sentir dor de dente e tratar só o sintoma, não a causa. É preciso buscar a origem do problema. Mas normalmente o que se faz é tirar a ansiedade. É como podar uma planta. Se você deixa a raiz, ela vai crescer com mais força. Então tem muita gente que trata a ansiedade ou a depressão e tem uma melhora relativa, mas com o tempo volta a aparecer. E aí costumam dizer, não tem solução. É um problema crônico, que é crônico. Aí vem a etiqueta, né, do transtorno de ansiedade generalizada tal. E isso já é meu, né, sim. Dizem que isso não tem solução e que vai se repetir. Não, é que não se foi à causa e isso não foi resolvido. Ou seja, vocês sempre acreditam que há uma causa para um problema de saúde mental. Exato, e uma causa psicológica.
Porque agora, com o auge da neurociência, é verdade que tem coisas muito interessantes, mas estão extrapolando o funcionamento do cérebro para os problemas psicológicos. Vamos falar sobre isso depois, com certeza, mas na verdade aí tem um erro de base. Durante muito tempo se dizia que a serotonina, o déficit de serotonina, era a causa da depressão. Claro, agora a ciência está percebendo que não é assim, claro. Então há muitas coisas que estão tentando encontrar a solução para o sofrimento. E nós vemos como eles ficam indo de um lado para o outro sem realmente chegar à causa, sem entender qual é a causa do problema. Claro, ou seja, vocês defendem mais uma causa psicológica do que neurológica. Ou, digamos, sim, o tema da serotonina é um ótimo exemplo, não é? Pensávamos que havia pessoas que produziam ou reciclavam menos serotonina e que, cobrindo isso com um medicamento, iriam melhorar sua depressão, e vê-se que não é assim. Viu-se que não. Inclusive, há estudos, imagino que você já leu, que mostram pessoas com déficit de serotonina que não têm depressão. Claro, ou seja, viu-se que não há uma correlação real entre isso. Agora é com os hormônios da felicidade, a ocitocina, a mesma coisa. É como se para melhorar seu estresse você tivesse que baixar o cortisol. Isso não é assim. Se o cortisol, que serve para muitas coisas, sobe, talvez seja por causa do problema psicológico, não o contrário. Certo, a causa de um problema psicológico é sempre psicológica. Pode haver, sim, um problema neurológico que afete o ser humano. Pode haver um déficit que te afete ou um mal-estar geral do corpo. E depois podem haver fatores biológicos, como doenças hormonais também. Por exemplo, um hipertireoidismo que pode facilitar a ansiedade ou mal-estar psicológico. Obrigado. Depende da parte psicológica, não do problema fisiológico. É a parte psicológica. É como a pessoa reage a isso, pode ter ou não. Obrigado. Os sintomas físicos são inegáveis: taquicardia, sudorese e mal-estar. Claro, eu entendo que são dois fatores que se correlacionam entre si, né? Mas enfim, vocês no final tentam ir até essas causas da dor. Como vocês lidam e aprofundam isso com o paciente? Por exemplo, tem muita gente que vem com vertigens e dizem que é estresse. Bom, estresse é uma palavra que define uma quantidade de conflitos, porque estresse parece ser um saco onde são colocados muitos problemas psicológicos que não são detalhados. Então, eles precisam ser detalhados. Então, tem pessoas que vêm com sintomas físicos e são tratadas como se fosse um problema físico. Ao aprofundar no inconsciente, percebemos que é psicológico. E quando você aprofunda no problema psicológico que é inconsciente, as vertigens desaparecem, as somatizações vão embora e a pessoa melhora, mas sem ir para essa parte inconsciente é praticamente impossível, porque é como tentar passar um creme na pele da barriga quando o estômago tem uma úlcera. É muito relativo. Então, para tratar um sintoma, seja psicológico ou já somatizado, é preciso ir ao inconsciente, que é onde estão as causas dos problemas psicológicos. E que técnicas vocês usam para fazer isso? Ou seja, como vocês trabalham com a pessoa? Primeiro, bom, essa pessoa conta a sua história e conta o que está acontecendo com ela, mas o que ela conta é o consciente, o que ela considera que é. Tem gente que diz, o que acontece comigo é que na minha infância aconteceu aquilo. Bom, tudo bem, é verdade. Mas então você já não tem solução, porque se foi na sua infância, os culpados são seus pais. Já não tem solução, não pode ser assim. Seus pais podem ter errado, mas a maneira como você interpretou e viveu isso é diferente. Teve uma vez que uma pessoa veio até nós com muitos traumas causados pelo relacionamento com os pais na infância. Ela tinha um irmão gêmeo e pedimos que ele viesse também. Nada a ver. A mesma genética, a mesma educação, tudo igual. O outro estava normal, este tem problema. Então, além do fator externo, também existem os fatores internos. Que é onde ele trabalha ali. Que é para onde vamos. Trabalhamos tanto com a parte externa porque ela precisa entender, mas depois principalmente ajudamos essa pessoa a acessar o seu inconsciente. E então é quando ela vê o que existe ali, a realidade. Não é teoria, é sobre a realidade. Certo, ok. E tudo isso, pelo que entendi, é feito apenas usando a palavra, sem utilizar nenhuma substância, nenhum medicamento, nada disso. Exatamente. É usando a palavra, ou seja, conversando com essa pessoa. Nós já temos muita experiência, pesquisamos bastante. Então, muitas vezes as pessoas te passam informações sem querer, né? Ontem, por exemplo, conversamos com alguém que tinha dificuldade para encontrar um parceiro e medo de iniciar um novo relacionamento. Então perguntei, fale sobre seus parceiros. Em cada relação, ela sempre contava algo e fazia um comentário. Era uma boa pessoa, me tratava bem e era carinhosa.
Isso se repetia. Se você percebe, para essa pessoa é importante. Vamos ver o que aconteceu. Então, se você já conhece a história ou se ela não te conta, você começa a ver a relação com os pais, como ele interpretou isso, se teve algum problema com um irmão. Você percebe quais emoções o movem nos relacionamentos amorosos e seus condicionamentos. Uma parte é refletir e ajudar a pessoa a perceber isso. Você percebeu isso? Percebeu que costuma usar esse termo? E o que aconteceria se seu parceiro... Não, isso para mim seria horrível, digo. Então talvez você esteja fugindo disso. Assim, a pessoa começa a perceber coisas que tinha deixado passar ou que simplesmente não tinha prestado atenção. Mas outra coisa que é muito determinante no que fazemos é como lidamos com a parte emocional. A emoção costuma ser tratada racionalmente. Inclusive, a inteligência emocional propõe soluções racionais. E claro, isso não funciona. Porque o que você está fazendo é tentar controlar a emoção com o pensamento. Por isso não gostamos disso. Quando dizem, estou trabalhando minhas emoções com esforço, como fazem isso? Trabalhar emoções é tentar controlá-las com a mente. E isso não resolve elas. Trabalhar não resolve porque a emoção é muito mais forte do que o pensamento. É que a emoção é o efeito de um problema. Então, se de novo é o efeito. Então, se você tenta controlar o efeito, está reprimindo a causa e, portanto, não tem solução. Trabalhamos principalmente para que as pessoas desenvolvam curiosidade para entender, em vez de se livrar da ansiedade. Porque se tentar se livrar da ansiedade, o que vai fazer é reprimi-la, ou a depressão. As pessoas sofrem. E medicá-la. Ou medicá-la. Então, o que fazem é que no consciente parece que não percebem, mas passou para o inconsciente. É que esquecemos que temos um inconsciente. As pessoas pensam que o que têm é o que sabem, mas conhecem muito pouco. Então, o que fazemos é ajudar as pessoas a descobrirem sua parte interna, que sejam capazes de entrar em contato com ela. E como fazemos isso? A pessoa fecha os olhos sem gestos ou ações, só pedimos que preste atenção. Não é para imaginar, nem para relaxar, nem para meditar. Não, é só fechar os olhos e prestar atenção ao que acontece dentro de si. Ela percebe detalhes como uma mão grande, um pé pequeno, um olho caindo. Isso não é físico, o corpo não é assim. Você se pergunta, como posso ter um olho caindo? Fisicamente não. Ou percebo um pé que está flutuando, mas você está com eles no chão. Então isso já não é físico, isso já é a parte interna. E cada uma dessas coisas são conflitos não resolvidos. Quando a pessoa entende qual é o conflito e percebe o porquê. Tem gente que diz, o que acontece comigo é que eu não gosto do relacionamento com as pessoas, que são muito prepotentes. Ok, ótimo, mas vamos ver qual é a causa. E qual é a causa? Bom, talvez seja... Não, é que eu não gosto. Bom, mas isso é o consciente. Mas inconscientemente qual é a causa? Talvez ela se sinta inferior e muito competitiva. E quando a outra pessoa compete com ela, ela não se sente capaz. Tudo isso precisa ser analisado internamente, não só de forma consciente. Mas não sei se entendi bem, mas como vocês encontram a relação entre ela sentir, não sei, que um pé pesa mais que o outro e um conflito? Sim. Um dia precisamos fazer isso com você para você experimentar. Mas em que isso se baseia? Digo, cada conflito. Cada conflito vai gerar uma distorção na parte interna. A mente ocupa todo o corpo. A mente não é o cérebro. O cérebro é como a mente se comunica com a parte consciente. Mas a mente é muito mais do que o cérebro e do que o corpo. Então, quando há um conflito na mente, isso vai gerar uma distorção. Por exemplo, a questão das vertigens de que falávamos antes. Muita gente tem vertigens. Ao observar o que ocorre internamente, percebe que há algo dentro de si girando rapidamente. Às vezes a pessoa diz, sinto aqui ou ali, eu respondo que não é ela quem faz isso. Ela nega e eu sugiro descobrir a causa. Quando descobrimos qual é a causa, as vertigens desaparecem. Isso é questão de minutos. E isso eu aprendi com anos de tentativa e erro, porque imagino, eu tinha aprendido isso com alguém? Não. Investigando com nós mesmas, claro. Claro, ou seja, com a gente e observando o mundo e como as pessoas funcionam. Nós sim. Sim, estudamos a faculdade, estudamos as diferentes correntes da psicologia, psiquiatria e fomos conhecendo correntes alternativas, filosofia, meditação, bioenergética. Fomos investigando cada coisa, então vimos que havia um ponto que ficava faltando, ou seja, ficava como algo ali, uma lacuna sem solução. Então, investigando juntos foi quando percebemos que no sofrimento sempre existe, no mínimo, uma ideia errada. Existe uma ideia errada que não é a mesma coisa que o pensamento. Por exemplo, agora na teoria cognitivo-comportamental se dá muita ênfase ao pensamento. O pensamento é o discurso que ouvimos na nossa própria cabeça.
Por trás desse pensamento estão conclusões que você formou ao longo da vida. Essas conclusões, que podem ser inconscientes, estão determinando o que você pensa. Se você pensa que a vida é horrível, então vai sair na rua e ao primeiro problema vai pensar: isso é horrível. Ou que vida nojenta, ou isso é desconfortável, ou isso é um... Então, essas reações do pensamento vêm de conclusões que a gente tem. E nessas conclusões não se mexe. Se nessas conclusões não se mexe, é uma luta interna contra o pensamento e o que você sente. Tentar com o pensamento controlar o que você sente. Mas, e essa corrente dos livros de autoajuda que falam, por exemplo, das afirmações de dizer eu sou tal, eu faço tal, isso tem um alcance, ou seja, isso chega, entra, penetra nas partes mais inconscientes? De jeito nenhum, pelo contrário, o inconsciente fica irritado. O inconsciente não é uma informação parada ali. O inconsciente, a pessoa começa a entrar em contato com o seu inconsciente. O inconsciente está em oposição ao consciente. E normalmente o consciente. Também a maioria das pessoas se xinga, diz que é idiota, se cobra. Isso é uma batalha contra si mesma. Então existe uma luta interna. Então, quando a pessoa começa a entrar em contato, quando a pessoa começa a entrar em contato com sua parte interna e começa a se conectar com ela, ou seja, aí vai. Quando você me disse isso, a mão mudou, não é mais grande e ficou pequena. Ou quando digo aquilo, ela começa a girar em outro lugar, muda. Ela vai experimentar isso, não somos nós que dizemos isso a ela. Então, quando ela percebe que existe um inconsciente que tem vontade e que a vontade dela, a do consciente, não é a que prevalece, mas sim a do inconsciente. Então você vai perceber que dizer para si mesma eu sou maravilhosa é absurdo. Porque é como aumentar a distorção entre o consciente e o inconsciente. Se o inconsciente se sente pequeno e pensa que é uma porcaria, mas o consciente afirma sou maravilhosa, o inconsciente pode pensar ela nem percebe nada. O meu consciente não serve para nada, não percebe e só se irrita. Então, o que isso gera é que nada entra, na verdade, só cria uma divisão ainda maior entre o consciente e o inconsciente. E então, metaforicamente, esse inconsciente é preciso mudá-lo ou entendê-lo? Entendê-lo. Temos um cérebro, temos uma mente e temos inteligência. Não viemos ao mundo para mudar nada em nós, mas para entender. E então, muda, não o contrário. Quando queremos mudar algo sem entendê-lo, estamos forçando. Portanto, já há repressão no inconsciente. E essas dinâmicas inconscientes que todos teremos, onde são formadas, na infância ou ao longo de toda a vida, O que acontece é que a maioria das pessoas, ou seja, quando você é criança, você é muito emotivo normalmente, né? As crianças são pura emoção, ainda não refletem ou raciocinam muito. Então, quando a gente vai crescendo e começa a perceber que sofre, que tem coisas que frustram, que tem coisas que não gosta, que assustam, percebe que com o pensamento pode começar a controlar a emoção, a disfarçar, a tensionar o corpo para que não percebam. O pensamento começa a ganhar força. A maioria das pessoas se identificam com seus pensamentos e reprimem emoções, o que funciona por um tempo. Até que um dia eu estava assistindo TV e de repente comecei a ter uma taquicardia, suar, ou estava na rua e comecei a ficar tonto. Quando as emoções reprimidas chegam a um ponto que é excessivo, começam muitos dos problemas, como ansiedade, depressão, problemas de sono. Então, isso vai se formando e depois tem muita gente que luta contra isso. O que acontece quando você vê técnicas que dizem pense que você é maravilhoso? Você pode fazer tantas horas de tantas coisas. Tudo o que for usar o pensamento para forçar a ação vai reprimir a emoção e é contraproducente. Outra coisa é que a pessoa pense: mas tudo bem, então eu não sou maravilhoso. Sim, todos nós somos maravilhosos, mas temos aí uma série de problemas que precisamos resolver. Esses problemas não se resolvem achando que somos incríveis, mas sim refletindo: o que está acontecendo comigo? Tenho raiva, tenho inveja, tenho ciúmes, coisas me assustam que eu não gosto de reconhecer, sou orgulhoso. É isso que precisa ser resolvido. Quando você resolve isso, seu lado maravilhoso começa a aparecer. Surge. Claro. Beleza. Entendo. Qual é o papel de uma das abordagens mais populares, provavelmente a mais pop, a mais mainstream no Ocidente agora, que é o mindfulness, para resolver o sofrimento? Que parte é boa e que parte é ruim nisso? O mindfulness nasce da meditação Vipassana, que é uma meditação praticada pelo Buda. Nós viajamos por muitos países buscando todas as técnicas e quais limitações elas têm. Nós praticamos a meditação Vipassana, que é a origem do mindfulness, e vimos que ela tem uma parte positiva, mas é limitada. A parte positiva é a capacidade de observação, de atenção à sensação,
Mas a parte que não vai além é que não diz nada sobre o porquê dói aqui? Não. Claro, não. Digamos que observa, mas não interpreta. Não descobre, pois não precisa interpretar e podemos errar. Se você fecha os olhos e depois de um tempo começa a sentir uma mão grande e diz que essa mão grande é por tal motivo, talvez você esteja se enganando. Se você diz que é por isso e nada muda, então não é verdade. Mas no final, o que vocês fazem com os pacientes é sempre uma interpretação, não é? Não? Então não. Veja, se você fecha os olhos e suponha, por exemplo, né? E percebe que uma mão está grande e a outra pequena, e eu te digo que isso é por causa disso e não muda, isso é falso. Agora, se eu, como eu já sei o motivo, te digo, olha, isso está acontecendo com você por causa disso, disso, daquilo, e você diz, a minha mão ficou boa. Mas o fato de você saber o motivo também é uma interpretação sua como terapeuta, não é? Não. Entendemos que isso não é simples, mas isso não. Quando a gente pensa, ou seja, uma coisa é dar uma explicação e outra coisa é descobrir. Então, dar uma explicação seria, de fato, suponho que você já ouviu falar daquele livro A Doença como Caminho, não é? Depois surgiram livros dizendo, se sente dor aqui, pode ser problema com seus pais ou trauma de infância. Isso não é bem assim. Depende de cada pessoa como reprime e quais fatores estão envolvidos. Alguns sintomas se repetem, como a dor no peito, que é muito comum. Mas há outras coisas que não. Então, quando a pessoa percebe, por exemplo, alguém está com o pescoço tenso, a gente diz, você está segurando um pouco o choro, parece que está triste. E a pessoa fica ali e percebe, e essa emoção, ao perceber, essa emoção emerge de outra forma. Isso não é uma interpretação. E a Atenção, Cessa. A pessoa percebe que estava triste. Não é que pensou isso, mas sim que entra em contato com a tristeza. Então, essa sensação evolui e muda. Se o que você pensa está certo e você se conecta com suas emoções, está entendendo. Isso muda, é uma descoberta. Se você se distancia da emoção e interpreta depois, isso não leva a nada. Certo, entendi. Ok. Beleza. E se vocês tivessem que se comprometer e dizer quais são as principais causas do sofrimento humano, quais seriam? a ignorância, A ignorância. o desconhecimento de si mesmo. Ou seja, perceba que ninguém gosta de sofrer. Então, se sofremos é porque não sabemos. E o problema é que a gente não conhece o próprio inconsciente. Por isso se chama inconsciente. E o que é o inconsciente? É onde guardamos tudo o que não gostamos. Então, isso vai se acumulando e vai gerando um conflito atrás do outro. Então, a ignorância de quem a gente é, de como a gente é, isso gera muito sofrimento. E depois, uma vez que o sofrimento foi gerado, há muito interesse em se livrar desse sofrimento. E então isso gera ainda mais repressão. Porque o objetivo é entender o sofrimento, entender a causa, e ao entender ele desaparece, porque a mente é informação. E o que precisamos é entendê-lo. E quando entendemos, as coisas mudam. Certo. E o que entendemos, o que queremos entender são esses condicionamentos ou comportamentos que adquirimos depois de nascer, ou precisamos entender algo mais espiritual que você não permite? As duas coisas podem dentro desse desconhecimento dizer, mas qual é a raiz? As duas coisas? De qualquer forma, dentro desse desconhecimento poderíamos dizer, certo, mas qual é a raiz? A raiz do sofrimento é a separação, ela produz medo. Da separação entre uns e outros, da transcendência da vida. Então, quando há um movimento egocêntrico que te separa dos outros, aí surge o medo e tudo o que vem do medo, que é raiva. Competição, comparação, sentimento de humilhação, inferioridade, ciúmes, ódio, inveja, fica complicado. Isso também tem muito do budismo, essa coisa da ilusão da separação do mundo, né? E da falta de unidade que surge por causa da mente, né? A mente, no final, a mente egocêntrica que nos separa, né? De você e dessa coisa, né? Então, bom, a origem do sofrimento é essa separação, essa distância que nasce da ignorância. Claro que nasce da ignorância. Veja, a primeira separação é de si mesma. Claro. A primeira separação é nos afastarmos da nossa parte interna. E, consequentemente, a mente depois vai se separando dos outros. Por exemplo, às vezes vem um casal que não se dá bem. Então, o primeiro problema é que um critica o outro e o outro critica o um. Ninguém para pensar. E eu? O que está acontecendo comigo? Ok, essa pessoa, meu companheiro ou minha companheira, faz algo errado. Mas por que eu fico com raiva? Não, estamos tentando mudar o outro. E não percebe que ao criticar o outro gera raiva, rancor.
E o rancor, onde está? Dentro de nós, claro. Então, o que afeta o ar do rancor é que ele prejudica a própria pessoa que o gera. Vem de dentro, não de fora. Então, as emoções negativas prejudicam quem as sente. Não prejudicam o outro, mas a si mesmo. Em todo caso, repare que a unidade não é só do budismo. Também está presente na religião católica e em outras religiões ou filosofias. O problema é como resolver isso. O budismo, por exemplo, aborda o desapego, mas como praticá-lo? Normalmente tenta-se rejeitar aquilo que te atrai. Isso gera novamente o processo de reprimir a emoção com o pensamento. Por isso, às vezes, vemos pessoas que ficaram muito tempo estivemos em um mosteiro budista estudando o budismo e na Índia investigando a meditação vipassana. Ou seja, fomos à fonte para ver o que realmente há ali. Então, a maioria das técnicas é limitada. No mínimo, são limitadas. E é por esse erro de querer, em vez de ir até o que está errado e aprender a resolver, rejeitar, controlar ou tentar sublimar. Existem muitas maneiras de se afastar ou o contrário, ou seja, pensar, eu mereço isso e tenho que sofrer. Não é isso. Ali há uma dor que é preciso aprender a resolver. E nenhuma técnica serve para isso. Serve. E essa resolução tem uma forma de ser feita. E que é compreendê-lo. E para compreender, você precisa ter curiosidade para compreender. Caso contrário, você não consegue. Ou seja, a dor, desculpe, se desfaz como um nó quando é compreendida. Sim, porque a dor é o efeito de um conflito que você não resolveu, que você não entendeu. Ninguém quer sofrer, então se você sofre, algo está errado. Algo que você não entendeu. Portanto, se você entende, não superficialmente, mas no inconsciente, a dor desaparece porque a dor é o efeito. Certo, interessante. E porque muitas pessoas fazem viagens espirituais para se conhecerem. O que é se conhecer? Já perguntei um pouco sobre isso, mas quero aprofundar. O que é se conhecer? Quem é que devemos conhecer ou o que devemos conhecer, não é? Preferimos dizer descobrir, porque se conhecer pode levar a conclusões sobre si mesmo que podem estar erradas. Acho que as pessoas sofrem e passam muito tempo buscando. Nós que fomos a esses países para investigar, encontramos muita gente em um ashram por muito tempo procurando um guru ou outro guru, buscando na meditação. E eu entendo, quer dizer, nós entendemos. Precisamos resolver isso e se o que você conhece não serve, procure outras opções. O problema é que geralmente encontramos técnicas rígidas que não vão além do controle. Quase todas as técnicas de meditação, exceto a Vipassana, que originou o Mindfulness, são formas de repressão. De se reprimir, claro. Quando você coloca uma imagem para ficar bem, o que você está fazendo? Gerando emoções falsas? Ou quando no budismo dizem, e agora imaginem que vocês amam o mundo. E o que eu faço com o ódio e a raiva que tenho dentro de mim? Eu reprimo. Eu não consigo sentir ou gerar amor. Isso é fictício. Isso é gerado pelo pensamento. É como decidir que alguém é maravilhosa. Você pensa, ai, nossa, ela é maravilhosa. Esse pensamento gera emoções, não sentimentos. A emoção é gerada pelo pensamento e, portanto, é fictícia. Depende do que você quiser pensar. É necessário aprofundar para resolver o que nos faz sofrer. Só assim outro sentimento surge, caso contrário, não. Certo, ou seja, vocês consideram que todas essas tradições também não oferecem uma solução? Elas são limitadas. São limitadas, por isso há cada vez mais sofrimento, claro. Uma vez estivemos em um mosteiro no Himalaia e passávamos os dias trancados em uma cela bem pequenininha, cada um isolado na montanha, meditando. E o que fazíamos na meditação era observar. Principalmente Jesus e eu, o que tentávamos era investigar nossa própria mente. Mas a técnica que nos davam era recitar um mantra. Isso não serve para nada, porque isso não te ajuda a investigar a mente. Tente se aprofundar no que acontece dentro de você. Você pode treinar a atenção, não? Atenção. Atenção, se o exercício for de prestar atenção. Ou seja, o Vipassana tem esse lado bom, o Mindfulness, quando é bem feito, porque depois surgiram várias derivações, tem a parte boa de que te ajuda a prestar atenção. Sim. O defeito que costuma ter é que te dizem, não, deixe o pensamento passar. Então, prestar atenção faz com que você perca o medo do que sente e te dá uma certa calma. E isso é verdade. É ótimo porque você não se inflama nem precisa reprimir. Repetir um mantra entorpece a mente. Você sofre menos, é verdade, mas é como tomar um analgésico.
Mas isso não resolve o problema. Visualizar já é inventar, o que é até contraproducente. Não achamos ruim que uma pessoa use uma técnica para ficar um pouco mais relaxada, como tomar um analgésico se está sentindo dor. Mas claro, são paliativos, sim. Certo, claro, claro. E vocês acham que o adolescente médio de hoje em dia, em 2026, está mais desconectado de si mesmo, do seu corpo e das suas emoções do que há 30, 40 anos? Acho que a humanidade está bastante desconectada de sua parte interna. Porque se você reparar o que a mente humana faz, pensar, ou seja, não precisa assistir televisão, a gente já carrega ela dentro da cabeça. É o dia todo pensando em imagens, em palavras, e cada pensamento produz emoções. E a gente fica ali na superfície. Não é fácil entrar lá dentro. Porque além disso há uma rejeição ao que tem lá dentro porque não gosta. Então não é fácil. Então a mente está sempre distraída. Olhe para a sociedade. No que mais se gasta dinheiro? As distrações. O futebol, os filmes. Certo, a mente precisa estar distraída, quando na verdade o caminho é o contrário, para dentro. Vocês nunca se interessaram por terapias assistidas com psicodélicos? Quer dizer, Nunca nos interessamos. Somos contraproducentes. contraproducentes? Isso me interessa. Então veja, Nós temos pacientes. que usaram a ayahuasca e outras substâncias. O LSD. O que acontece com os psicodélicos é como se... Me lembra um jogo antigo em que você apertava hiperespaço e saía de um lugar e aparecia em outro, sabe? Sim, pois é, isso é parecido. Você toma uma substância que vai alterar seu cérebro e vai alterar sua consciência, né? Certo. É como uma loteria, por isso dizem, teve uma viagem ruim. É como passar do consciente ao inconsciente sem escolher ou saber lidar, e aí você vive uma experiência. Muitos dizem, tive uma experiência que mudou minha visão da vida. É verdade, você percebeu que mente ou vida vão além disso. Isso é bom. Mas claro, é muito arriscado. É como jogar roleta, porque pode ocorrer o oposto. Você acessar uma parte ruim do seu inconsciente, passar muito mal e ainda não ter ferramentas para lidar com isso. Acaba tornando visíveis partes da mente que normalmente não vemos. O que acontece é que pode ser uma coisa assustadora. Sim, isso é verdade. Então é muito melhor dizer, beleza, existe um inconsciente. Em vez de tomar algo que vai te fazer pular, sem saber para onde e sem ferramentas para lidar com isso, o que fazemos é ir aprendendo como enfrentar o que vai surgindo, aprendendo como lidar com a emoção, como refletir sobre isso. E isso vai te dando uma capacidade para continuar enfrentando o que vai surgindo. Então, é como se fosse uma relação entre a sua capacidade de enfrentar o inconsciente e a forma como ele vai diminuindo porque você vai resolvendo. E quando está aquilo horrível que tem aí dentro, que muita gente tem a sombra, que diziam o lado sombrio, você chega com outra disposição, outro olhar e novas ferramentas, claro. Agora entendo. Claro, o que você diz é que é muito bruto se lançar ao campo de batalha da escuridão do seu inconsciente sem ferramentas para enfrentar isso. É como se te tirassem daqui e te jogassem direto numa guerra sem saber se o lugar será bom ou ruim. É muito arriscado e pode causar dependência, pois você não desenvolveu a capacidade de agir por conta própria. Certo, eu entendi. E vocês chamaram a sua escola de introspecção? Por que essa palavra é tão importante para vocês e o que significa introspecção? Bem, quer dizer, nós chamamos assim porque não sabíamos que nome dar. Na verdade, nós nos especializamos em conhecer a mente humana. Então, para isso, a gente tem que ir lá para dentro. Não podemos teorizar sobre a mente, pois isso nos leva ao inconsciente. A gente tem que ir lá para dentro, não com o pensamento, mas com a atenção. E quando a gente entra lá dentro, está fazendo introspecção, ou seja, entrar dentro de si mesma. E o que é dentro de si? O inconsciente, e uma vez que você consegue colocar o inconsciente em ordem, pode ir além, mas por enquanto é preciso colocar o inconsciente em ordem. Veja, isso tem tudo a ver com minha pergunta para vocês. Vocês falam bastante sobre organizar a mente, certo? Uma mente desordenada gera dor. Sim. E o que é uma mente desordenada? Bem, há muitos sintomas. Não conseguir parar de pensar, que uma coisa se repete na sua cabeça. Existem coisas muito evidentes, né? O toque, que muita gente diz que se não fizer é como se tivesse uma ameaça interna que a obriga a fazer. O toque poderia ser um exemplo paradigmático de uma mente muito desordenada, sim. Sim, que gera muito sofrimento. Talvez dizer isso seja pior, né? Mas, com certeza, as pessoas que têm toque, existe uma desordem na mente delas e isso gera muito sofrimento.
Mas quando a pessoa não consegue parar de pensar ou não consegue dormir porque está preocupada com alguma coisa, quando acredita em algo que não é verdade sobre si mesmo e está lutando contra algo que não é verdade, como acreditar que não tem valor. Então, existem sintomas que talvez façam você sofrer menos e outros que fazem sofrer muito. Então, na verdade, toda a humanidade tem a mente desordenada. Ou seja, se a humanidade, digamos, não, se todo o conjunto do ser humano tivesse uma mente, essa mente seria bastante desordenada, né? Como se fosse uma pessoa, ou se personificássemos todos os seres humanos e fosse uma mente global coletiva, seria uma mente meio maluca, né? Bastante desordenada. O inconsciente coletivo. Sim, algo assim. Sim, muito bagunçado, por isso o mundo está assim. É só ver como o mundo está indo. Ainda continuamos nos matando. É uma loucura. Claro, ainda não sei. Vocês conhecem Eckhart Tolle? Acho que sim, né? O Poder do Agora. Ele dizia no seu livro algo como que a mente humana matou não sei quantos milhões de pessoas no século XXI e que, se considerássemos isso e observássemos de forma neutra e objetiva, poderíamos dizer que é uma mente louca, né? Que é uma mente que gera dano, que sofre, que gera dano e que é... Que não sabe fazer diferente. É um desastre. Seguimos nos matando. Claro, né? O que vocês acham do trabalho de, por exemplo, eu gosto muito desse autor, li muito O Poder do Agora e, não sei, por algum motivo isso me acalma, sabe? O que acham? Qual o lado bom e o limitado disso? No fim, é voltar ao agora, né? Onde, né? Nós não lemos muito de Tolle, mas percebemos que ele tirou muita coisa de Krishnamurti. Muitas das teorias de Descartes Tolle vêm de Krishnamurti. Depois mais distorcidas, mas então podemos te falar mais sobre Krishnamurti, que diz muitas coisas, que aprofunda muito na compreensão intelectual, digamos assim. Depois é preciso praticar isso de outro jeito. Mas o erro do momento e do que depois se derivou no presente e tudo mais, o poder do agora. Se o agora é uma depressão, que poder isso tem? Então, o que seria o poder do agora? Porque confundem estar no presente com estar bem. Estar no presente não significa necessariamente estar bem. E então, é possível estar fora do presente? Não, literalmente estamos presos no presente. Certo, então, você pode estar no presente pensando no futuro, pode estar no presente pensando no passado, pode estar entretido ou pode estar sereno. Então, o agora te dá a oportunidade de compreender o que está acontecendo. Mas, na verdade, isso está aí o tempo todo. Então, não é o agora, é a consciência. É estar consciente e entender o que está acontecendo. Se pensa no futuro, por quê? Se você está pensando no passado, por quê? Se você está distraído, por quê? O que tem aí dentro que faz você ficar distraído? Então, para nós, isso é muito pouco. Tem coisas que aconteceram, como a questão da inteligência emocional, que colocou o foco nas emoções que pareciam não existir. Mas isso é pouco, pois são soluções mecânicas que não funcionam. O manual, se não me engano, enfatiza muito o soltar, deixar ir. Mas como se faz isso? Temos pacientes que dizem, tento soltar, mas não consigo. Isso não funciona. Não é sobre soltar e sim entender. Não é preciso soltar nada. No agora, o que existe é a atenção. Quando a gente está no agora, está atento à realidade. Então, o pensamento para. Mas isso não pode ser forçado. Porque se isso pudesse ser feito, todas nós faríamos. Claro, não somos idiotas. O problema é que não há atenção porque não há curiosidade pelo que está errado, mas sim pelo que está certo. A humanidade corre atrás do que é proposto. Em vez de dizer, vamos ver o que está errado, vamos ver como resolvo isso. E o pensamento para. Nada a ver, mas vocês acreditam em Deus? Nós não acreditamos. Não, sabemos que existe. Ah, vocês sabem de onde nasce essa... De uma percepção. Obrigada. Da percepção da realidade. Você acredita em Deus? Quer dizer, você sente isso? Quer dizer, boa pergunta. A resposta curta seria sim, mas não em um Deus. Eu acredito em Deus, não em um Deus. Não nesse Deus, ou nesse Deus, ou nesse Deus. Bem, teríamos que conversar. Sobre o que são as religiões, né? As religiões, não. Para mim, Deus é um conceito mais físico do que religioso. É um conceito mais presente na natureza, né? Do que religioso, ritualístico, ou o que quisermos dizer, né? Mas teria consciência? Ou seria a consciência? Ou seria a consciência? Bem, eu ficaria mais com essa segunda parte, isso mesmo. Sim. Bom, isso daria para outro episódio diferente, mas me interessa voltar para esse ordenamento da mente, não é? No final, certo, a mente é desordenada, gera sofrimento, correto? Ordenar a mente se ordena sozinha ao entendê-la? Ou não? Se ordena sozinha, mas entendendo-a. Ou seja,
A desordem é falta de entendimento. Concordamos? Aham. Ou seja, quando alguém acha que o que acontece é que é uma pessoa muito boa, mas sente raiva e diz, isso não sou eu, isso pouca gente diz. De repente sentiu uma raiva tremenda, mas isso não sou eu. Não, isso faz parte de você. O que precisa é resolver, não negar. Isso gera uma distorção na mente que desorganiza a mente entre o que a gente acredita e a realidade do que existe. Aham. Essa é a desordem, porque essa desordem gera divisão dentro de si. Claro, por isso causa sofrimento. Algumas pessoas dizem, não entendo o que acontece comigo, sou sociável, mas outro dia entrei em um lugar e comecei a tremer e suar. Há uma parte que você não conhece. Logo dizem, isso não sou eu. Não, é você e precisa resolver, certo? Depois negar a realidade gera confusão na mente, gera sofrimento. Certo, muito, muito interessante. Então, bom, eu acho que já estamos entendendo uma pergunta que queria fazer para vocês, que é porque tem gente que passa 10 ou 15 anos indo à terapia toda semana religiosamente e continua com desconforto. Nós temos muitas pessoas que já foram ao psicólogo várias vezes e são os melhores pacientes que temos. Mas como já experimentaram 1000 técnicas, quando vêm e veem o que fazemos, dizem, choram de emoção porque realmente veem que existe um caminho. As pessoas sofrem e vão a muitos psicólogos e a muitos lugares procurando, porque as pessoas buscam não sofrer, mas as técnicas que existem são paliativas. Uma parte, ou seja, a psicologia é muito teórica, né? E na prática, agora está se desenvolvendo um pouco mais, mas é um pouco como, às vezes lemos artigos que dizem, a psicologia diz isso. Eu penso, a psicologia, quem será? Porque a psicologia ou os psicólogos concordam, mas nós não concordamos com o que lemos ali. Então, está se generalizando e eu acho que cada psicólogo, mais ou menos conforme acha, diz, bom, isso deve ser assim. Muitas coisas são divulgadas apenas por intuição ou experiências, pois faltam estudos sobre elas. Então, há abordagens que são muito limitadas, a maioria, e depois há, digamos, terapias de acompanhamento, como eles chamam também, que também não gostamos nem um pouco. Não, estou apenas acompanhando. Quem faz isso é a mãe dele, que o leva aos lugares. Você deve ajudá-lo a entender o que está acontecendo. Alguns pacientes, como a Maria comentou, vêm de fora e dizem, eu contava meus problemas e percebia que ela ficava angustiada, mas eu queria ajuda e soluções, não que ela se angustiasse. E com os milhares e milhares de psicólogos que existem, ou seja, na sua escola se formam outros psicólogos, porque não há mais gente tentando aprender, então, uma forma de resolver o sofrimento, né? Que no final é algo humano e que nos pega a todos, por que não? Você não acha que isso deveria ser ensinado às crianças na escola? Se realmente resolve o sofrimento, sim, a resposta é sim. A resposta é, se algo te dói e você foge disso, você resolve? Se você tem uma ferida infectada e diz, olha, vou colocar um curativo e esquecer, você resolve? Não piora, infecta. Fica pior. Então podemos ver que se fugirmos do que nos faz sofrer, não conseguimos resolver. Se tentarmos encobrir isso com 1000 técnicas, porque principalmente a mente humana se especializou em como fugir do sofrimento, existe de tudo para escapar do sofrimento, 1000 distrações, 1000 maneiras de te convencer. Outro dia ouvimos alguém dizer, o cérebro não está programado para ser feliz. Bom, desculpa, o cérebro não é programado, ele é um órgão. Quem tem problemas é você. Existem 1000 teorias e técnicas para escapar do sofrimento, por isso não se resolve. E a nossa proposta é não fuja. Você tem ansiedade, vamos nos aproximar dela, vamos investigá-la. Feche os olhos. Onde está? Como isso te afeta? Vamos colocar todo o foco de atenção na ansiedade, ou na depressão, ou na angústia, para que você resolva o medo da própria ansiedade ou para que seja capaz de resolver o medo do medo. E então já não há uma luta contra o que você está sentindo, mas você começa a despertar curiosidade e dizer, olha só, eu posso observar. O que é isso? E veja, se move e vai por aqui. E é então que começa a ser possível resolver isso. Uma criança deveria saber fazer isso. Às vezes uma criança vem ao centro e diz estar com muita raiva do irmãozinho. Perguntamos onde sente isso e ela mostra assim. Sinto fúria no coração. Foi o que uma criança tão pequena nos disse. Ou seja, ele tinha muita clareza. As crianças têm muita clareza. Com o tempo é que a gente começa a se distanciar do que sente e já nem sabe mais o que sente. E como você lida com essa criança que no final... Observe a fúria, observe-a. E ele a descreve para você e diz...
É fúria. Meu coração, dizem, está vermelho e apertado ou algo assim. Ok, e por quê? E você gosta disso? Não. Então, para que serve? Isso machuca seu irmãozinho? Não. Machuca quem? A mim. Vamos explicar. Por que sente fúria? É isso que acontece, você tem esse medo. E o coração vai embora. Não o coração físico, o físico está bem, mas o outro vai entendendo e vai se resolvendo. Vai entendendo. Mas é preciso se aproximar da dor, não se afastar. De todo modo, há algo aí. Como já faz tanto tempo, por exemplo, quando eu fiz a faculdade, a terapia mais em alta era a cognitivo-comportamental e a psicanálise era algo meio desprezado. Agora se fala muito de trauma, de apego, e então está voltando um pouco essa visão de que existe algo além de agir de forma cognitivo-comportamental, agir e pensar, a emoção tinha ficado de fora. Depois surge a terapia racional e emotiva, tentando incluir a emoção, mas ainda de modo muito racional. Assim, percebemos que, mesmo em zigue-zague, as coisas avançam. Agora o trauma volta a ser algo importante para resolver. Mas ainda não parece que se entenda bem que não se trata de dizer, bom, tenho o trauma, faço uma liberação, uma catarse emocional e pronto. Não, não. É preciso entender a que conclusões erradas você chegou quando teve esse trauma. Essas conclusões erradas funcionam como um relógio. Então, se você não desvenda essa conclusão, claro que sente uma libertação, mas não é suficiente. Então, quando a gente se conecta com a emoção e perde o medo dela, é quando pode descobrir quais são essas ideias erradas. Esse seria o próximo passo. Existem técnicas como o focusing que ajudam a sentir emoções. Vai nessa direção, mas falta perceber que não é preciso, uma vez que você sente a emoção, mudar como fazem agora com o mindfulness, mudar sua forma de pensar, ou seja, ok, agora já sinto a dor e agora o que vou fazer é isto. Não, não vá embora. Aprofunde mais para descobrir o que há aí dentro. Por que isso surgiu? Vocês trabalham com pacientes com trauma? Sim. Claro. Sim, não. A maioria das pessoas tem traumas, você está certo. Bem, Não sei se vocês conhecem o autor canadense Gabor Maté, que fala muito sobre trauma. E no final a principal tese dele é que, bem, o trauma não resolvido é como um estressor crónico muito potente que também está por trás. Não só, mas é mais um fator de risco para determinadas doenças físicas e ele relaciona muito certos padrões com certas doenças físicas, né? Determinadas doenças físicas. Então, o trauma também é trabalhado da mesma forma, entendendo, ou seja, não sei, por exemplo, um abuso sexual na infância. Como? O que vocês fazem? O paciente chega e diz para vocês, não, é que abusaram de mim quando eu tinha 8 anos. E isso não resolve o problema. Ou seja, há pessoas que não se lembram, mas percebemos que algo sexual aconteceu com elas. Como sabem que é sexual se ele não fala? pelas coisas que ele vai contando, pelos problemas que tem, pelas experiências. E pelo inconsciente, ou seja, Aí está, pela narrativa que ele conta para vocês sobre a vida dele ou pelas perguntas que vocês fazem, dá para saber que tem algo. uma parte. Outra é por como está o inconsciente dele, mas ele não sabe disso. Mas mesmo que soubesse, saber que alguém te violentou não resolve o trauma, é preciso aprofundar, porque ali ficou um trauma, um monte de ideias que estão machucando ele, como uma bomba relógio ali dentro. Ou seja, o que machuca ele não é só o fato físico em si, que evidentemente machuca, mas também a narrativa posterior dele. Eu não valho nada? Me humilharam, cruzaram todos os meus limites, não, estou inválido diante do mundo, não é? Sou uma pessoa ruim, fui eu quem provoquei isso. Tem crianças que, quando adultas, nos dizem que a vida toda pensaram que foram elas que provocaram. Ou seja, ficaram ideias muito confusas ali. Então a mente funciona com ideias e uma ideia é uma experiência, uma interpretação e uma emoção, fruto disso. Isso é um nó que gera um trauma. E agora é preciso ver qual foi o fato, qual foi a interpretação e qual foi a emoção. É como se, quando criança, um cachorro te morde e sua mente sente a dor e diz: cachorros são perigosos, e isso fica ali. Agora você diz: vejo cachorros e gosto deles, mas se algum se aproxima, começo a tremer e penso: por que isso acontece se gosto de cachorros? É que existe uma ideia, um nó do passado que precisa ser desfeito. Igual às fobias, né? Imagino que seja parecido, fobia. A gente costuma dizer uma coisa que eu acho muito útil, que é que o fato já não pode ser mudado, seja ele qual for. Mesmo que seja difícil, o fato não pode ser mudado, mas a marca deixada em você, feita de pensamentos, conclusões e emoções, pode ser totalmente superada.
E de fato, um trauma ou um conflito gera doenças somáticas. Sim, existe uma relação entre mente e corpo, não estão separados. Sim, esse homem, Gabor Maté, fala bastante sobre como pessoas com personalidade tipo C têm dificuldade em impor e estabelecer limites, não expressam o que querem e são muito complacentes com os outros, certo? Ou seja, que tem muito medo da rejeição. Medo da rejeição com o câncer, por exemplo, ele faz muito essa relação. Nós também pesquisamos sobre isso, que começou com o Dr. Hammer, imagino que você já ouviu falar dele. Já ouvi falar sim. Sobre o câncer e a possibilidade de que tivesse a ver com um trauma. E às vezes nós acreditamos que tem relação, mas não há uma. É como os sonhos, né? Se você sonha com cobras, é por isso. Mas se trabalha no zoológico com cobras, o significado não é igual para quem gosta ou não gosta delas. Então, há fatores pessoais que fazem com que isso não seja tão, ou nós acreditamos que não é tão direto. De que não é uma causalidade, evidentemente. Não, é simples, mas claro que tem relação. Claro, bom, no final das contas também não precisa apelar para o esotérico. Se é algo que te faz sofrer consciente ou inconscientemente, nesse caso inconscientemente, esse sofrimento é um fator de risco, altera hormônios, moléculas pró-inflamatórias, digamos, é mais um fator de risco. Não dizemos que seja o mais importante, nem mesmo... Mas é como, bom, se você fuma e ainda tem estresse no trabalho, e ainda tem esse tipo de estresse que não é visível, então é mais um fator de risco. Exato. Claro, além disso, se você fuma, é por algum motivo, você está usando o tabaco para reprimir alguma coisa, ou seja, a mente influencia diretamente o corpo, é a mesma coisa, está tudo conectado. Vale. Certo, eu, Dr. Borja Bandeira, nesse caso não, mas eu me deparo tanto com meus pacientes quanto com o público, seguidores e tudo mais. Pessoas que sabem perfeitamente tudo o que precisa ser feito e têm a teoria muito bem estabelecida, mas repetidas vezes fracassam em sua tentativa de manter bons hábitos, se sabotam de mil e uma maneiras, às vezes de formas muito criativas. O que há aí ou o que podemos dizer sobre esse perfil de pessoas? Vocês também lidam com muitas pessoas assim? Isso é comum na obesidade, em outros problemas comportamentais e dependência de drogas? O que está acontecendo aqui? Veja, há pessoas que, por exemplo, com a obesidade, sofrem muito, ainda mais nessa sociedade em que isso é tão mal visto. Claro, uma pessoa obesa é desprezível. Claro, temos pessoas que foram obesas ou são obesas e me dizem que tem gente que me insulta na rua. Lembro de uma senhora que era obesa e disse, me insultam na rua. Veja, ontem eu conversava com um amigo que no Japão o índice de obesidade é muito mais baixo porque é radicalmente mal visto na sociedade. Se você trabalha em uma grande empresa e engorda, eles enviam uma carta exigindo que perca peso, senão não pode continuar no emprego, que é absurdo. Então, no final, isso também modula muito o comportamento. Sim, então ninguém gosta de estar obeso porque normalmente vai sofrer um desprezo social e mesmo assim tem gente que não consegue parar de comer. Não é que queiram, é que não conseguem. Então eles já sabem o que têm que fazer. Já fizeram 1000 dietas, já fizeram tudo isso direitinho, mas isso é o consciente. A força de vontade não adianta. Existe uma força maior que é a do inconsciente. Se o inconsciente tem medo, suponha que tem medo porque sofreu um trauma e acredita que vai morrer de fome. Ele vai te empurrar a comer. Se tem medo da solidão e sente isso no estômago, isso vai te empurrar a comer. Se algo não for resolvido, isso vai empurrar a pessoa a comer. E mesmo que não queira, não vai conseguir evitar. O mesmo ocorre com o cigarro. Com o cigarro, o que acontece com o cigarro? Que a fumaça do cigarro faz com que chegue menos oxigênio ao cérebro e isso faz com que as emoções sejam sentidas com menos intensidade. Você não faz isso conscientemente. As pessoas que fumam já sabem que não deveriam fumar. Tem muita gente que diz, eu estou fumando e fico apavorada, vou pegar um câncer, mas eu simplesmente não consigo parar. O que acontece aí? Que existe um problema no inconsciente que a empurra a fumar. Se ela não resolver isso... Aqui fica claro o que falamos sobre consciente e inconsciente. Alguém segue seus conselhos e diz, esse plano parece ótimo, vou praticar esportes, me alimentar bem e dormir, como recomendam para a ansiedade, dormir 8 horas. Mas e se não conseguir dormir? E se a ansiedade impedir o sono? Mas tudo bem, quando essa pessoa não tem um conflito excessivo, talvez ela diga, olha, começa a fazer e consegue, se sente melhor e pega o hábito. Muito bem. Mas, quando há resistência, é porque existe algum problema. Porque tem uma parte que quer, mas tem outra parte que não quer. A parte que não quer cria estratégias para impedir que você faça.
Se você não toma consciência do porquê não quer fazer algo que no fundo você realmente quer ou que supostamente sabe que vai te fazer bem, é porque existe algum conflito. E que parte, claro, isso me parece muito forte, que parte de si mesmo pode não querer estar mais saudável ou ter um peso corporal adequado. Vamos contar um caso. Ou não emagrecer. Por exemplo, Pessoas que vinham, que queriam, precisavam fazer exercício e não conseguiam. Perguntei por que uma parte dele resiste. É porque, ao exercitar, se maltrata. Ou seja, não vai à academia e se contenta em ir. Ele sempre se compara, se cobra e quer levantar mais peso que os outros todos os dias. Quando ele já fez isso várias vezes, tem uma parte que começa. A mente, às vezes, funciona como uma balança, indo de um lado para o outro. Então, se você se cobra demais, está aumentando a preguiça, e é a preguiça que não vai te deixar ir para a academia. Então, quando as pessoas se cobram demais, fica muito difícil, porque depois de várias vezes sofrendo na academia, se cobrando irracionalmente, a parte emocional começa a se afastar. Quando você pensa, vamos para a academia e sente desânimo, e depois do desânimo, amanhã, entende? Mas o desânimo é o que acontece no meio, que é como uma falta de energia só de pensar em ir para a academia. Se isso não for resolvido, é uma luta contra si mesmo que está perdida no final. Uma vez veio uma senhora que estava obesa e sofria muito porque era desprezada. E ao investigar com ela, vimos que o que acontecia com ela era que, quando criança, ela tinha sofrido bullying, porque ela era uma menina muito bonita, muito magra e tinha sido muito maltratada tanto em casa quanto na escola. E ela começou a comer e agora era adulta e não conseguia parar de comer. Porquê? Por medo da inveja e do ataque dos outros. Ela não tinha consciência disso, ela não queria. Mas ela não conseguia parar de comer. Seu inconsciente havia assumido que a melhor forma de proteção era estar gorda, porque uma mulher bonita e atraente... Claro, ou seja, magra, perigo. Pessoas afastadas do trabalho por ansiedade, possivelmente causada pelo próprio ambiente de trabalho. Começa a melhorar e geralmente há um ponto em que para de melhorar, vai melhorando muito bem e em um ponto normalmente param, e isso acontece porque, mesmo sem perceber, antecipam que se melhorarem completamente vão ter que voltar ao trabalho. Eles não sabem por quê e deixam de fazer o melhor para si. esse também é outro tema muito forte. Vocês acham que às vezes existe um benefício psicológico em ficar doente, seja qual for a doença? Claro, claro. A obesidade, isso que estamos te dizendo, existe um benefício psicológico que dá segurança que a desprezem, porque a segurança está no desprezo, claro, porque ela sofreu. Em uma ocasião, essa pessoa nos contou que a empurraram escada abaixo e ela quebrou vários ossos. Então, para ela era muito perigoso que tivessem inveja dela, porque era bonita. Então, a proteção dela era estar obesa. Insisto que ela não sabia disso. Não é um benefício real. Real. É uma estratégia para não sofrer que gera mais sofrimento. Porque ela não conseguiu resolver o medo de ser invejada e agredida. Para ela, estar magra era ser bonita, ser invejada e agredida, e sua vida corria perigo. Como não sabia resolver isso, ela se protegia engordando. Mas depois ela sofria por não estar magra. Mas depois, claro, vinha o sofrimento da sua realidade presente, claro. É complicado, isso dói muito. Bom, imagino que cada caso é um mundo e cada história é diferente, né? Sim. Claro, vocês também falam muito sobre a divisão mental, o que é uma mente dividida e por que isso também gera sofrimento. Um pouco do que estamos falando você já pode ir percebendo, né? Quando há um conflito que a pessoa não sabe resolver e tende a reprimi-lo, é como se ela criasse um fragmento de si mesma. Então isso vai para o inconsciente. Então, às vezes, por exemplo, seria a criança interior, nós dizemos que não é uma só, são várias. E há crianças, adultos, adolescentes, ou seja, com cada situação difícil, é como se a gente criasse uma parte de si mesmo. Quando você encara seus sentimentos e observa seu interior, ao resolver um conflito, sente como se ganhasse energia. É muito curioso. Divisão mental ocorre quando há conflito, permitindo pensamentos contraditórios. Por isso, uma pessoa pode achar num dia que é incrível e no outro que é horrível. Que vai conquistar o mundo em um dia e no outro acha que não consegue. Porque são partes diferentes dele, que digamos estão descoordenadas e então agem separadamente. E agir separadamente gera conflito. Ou, por exemplo, nos casais, às vezes vem uma parte, um dos parceiros dizendo: minha parceira é muito destrutiva, quero terminar, mas tenho outra parte que não consegue. O que acontece? Você quer terminar com ela? Sim. Por que não termina? Não sei, não consigo. Então, há uma contradição entre o consciente e o inconsciente.
Então essa é a divisão, consciente e inconsciente. O consciente é como aquilo que a gente acreditou que é, e o inconsciente é aquilo que não gosta. E você acha que existem pessoas vivas indivisas, ou seja, pessoas íntegras indivisas? Somos 8 bilhões. Alguém deve haver, né? Vamos lá. Mas enfim, o que me interessa muito é essa unidade na pessoa completa. O Buda é a ausência de sofrimento, unidade, alegria e entendimento. Talvez Buda, Jesus, Cristo, onde não há inconsciente. Onde não há inconsciente, tudo é consciente. Não há mais conflito. O inconsciente é conflito. Quando você... Inconsciente não pode ser bom. Tudo é conflito. O que é inconsciente é que você não quer ver. falando em termos psicológicos, que você não esteja consciente de que mexeu no cabelo, talvez isso não tenha nenhuma importância, claro, mas se forem conflitos psicológicos, aí sim, sim. Chamamos de inconsciente aquilo de que você não está consciente. Você não quer entender isso porque tem medo. Se você consegue entrar aí e resolver, já não é mais necessário ter um inconsciente. Ao entender, você resolve medo, raiva ou ódio, eliminando a divisão entre consciente e inconsciente. Você já é um só. De qualquer forma, se estamos dizendo que talvez sejam seres humanos excepcionais os que estão nesse estado, alguém pode pensar, então quanto mais você se aproxima desse estado, melhor você está. Mesmo que pareça longo e você pense que talvez nem chegue lá nesta vida, estou cada vez melhor. Por que não seguir esse caminho? Vou resolvendo meus conflitos, ficando melhor e enfrentando a vida de outro jeito. Sinto-me bem com mais frequência e quando surge um problema, já sei como resolver. Como enfrentá-lo, mesmo que me leve tempo. Então, é um caminho fantástico. Então, não é tanto chegar ao final que vamos chegar, mas sim dizer, bom, este é o caminho, caminho. Existe alguma necessidade ou desejo pessoal nas suas vidas que os levou por esse caminho de entender o sofrimento? Não sei se desejo seria a palavra. A busca porque víamos que faltava algo, faltava alguma coisa, não podia ser que a vida fosse só isso, onde todo mundo sofre e todo mundo se culpa o outro. É como uma batalha. A vida é como uma batalha de sofrimento, não pode ser, tem que haver outro caminho. E foi isso que nos impulsionou a investigar. Nossa própria mente é o primeiro passo, claro. E vocês não acham que o mais perto que chegamos dessa mente indivisa é quando somos crianças nos primeiros anos, talvez? Isso nos levaria a outra questão. Quando somos crianças, nos primeiros anos. Olha, os momentos de maior felicidade e de felicidade mais pura de que me lembro e de maior união com o meu entorno foram quando eu era criança. E talvez nunca tenham se repetido. Não. Porque quando você é criança, digamos que está ali com seu consciente, seu cérebro é novo, a mente não, mas o cérebro sim. Então você está ali com sua consciência, seu inconsciente ainda não se integrou com você. Claro, há pouco inconsciente, né? Aos poucos ele se integra. Ou seja, aí teríamos que... Eu acho que isso daria para outro podcast, porque as crianças não vêm do zero. Ou você acha que sim? Eles certamente têm condicionamentos dos pais e mães. Não, antes disso. Você não vê as crianças pequenas? Você não percebe o que eles são? Tem vezes que você vai, que vê duas crianças e diz, esse aqui vai ter esse tipo de personalidade e esse outro. E eles são bem pequenininhos, bebês. Os pais dizem, esse é diferente, percebemos desde o nascimento, ele é de outro jeito. Então, claro, a ciência tenta buscar, bom, isso deve ser no útero materno, nos genes, mas e se não for isso? E se existir uma consciência e um corpo? Se existe uma consciência e existe um corpo, e o corpo morre, teríamos que ver se a consciência continua. Isso é algo que pode ser comprovado. Isso é mais como comprovar, com o inconsciente. Experiência de quase morte. Não, investigando. Não. Quando você entra lá dentro e começa a ver que lá dentro tem outro você que vai falar com você e te diz o que pensa e que não concorda e tudo mais, aí você pensa, quem é esse? É você, mas não é inconsciente, você é inconsciente. Que é capaz de colocar uma mão grande, um pé comprido, mexer a cabeça, isso já não corresponde ao corpo físico, mas sim está no corpo, porém vai além. Isso não morre com o corpo. Mas isso você tem que experimentar. O ideal é experimentar isso e depois há muitos eventos que ocorrem como as experiências de quase morte, a síndrome da paralisia do sono, muitas experiências que são relatadas por pessoas que não tiveram alucinações. Então, há muitas coisas que a gente pode perceber e depois, investigando em si mesmo, percebe que existe algo ali que não é o corpo. E esse algo que não é o corpo, se a gente percebe que vai continuar, então já não é o corpo. Então, quando vem do zero.
Sim, bom, entendo. E no final, mas enfim, acho que é uma pergunta sem resposta. Acho que não temos a ferramenta. O que está claro é que a fenomenologia de muitas pessoas em diferentes contextos, por exemplo, experiências de quase morte ou uso de psicodélicos, é que também se experimenta a sensação, sim, De estar fora do corpo. de estar fora do corpo ou de consciência pura e de conexão com tudo, não é? Sim. É algo consensual ou comum, não é? É transversal à experiência humana em determinados estados alterados de consciência. Mas precisamos avaliar se isso resulta de agir assim com o cérebro, seja por medicamentos, experiência de quase morte ou algo parecido, ou se é algo realmente fundamental que acessamos nesses estados, certo? Claro. Ou seja, é algo que o cérebro gera ou é uma propriedade física do universo à qual acessamos nesses momentos? Sabemos que não é o cérebro que cria isso e, ao resolver nosso inconsciente, percebemos isso mais facilmente em primeira pessoa. Mas vocês sabem disso por experiência própria. Sim, claro, assim como esta mesa está aqui. Vocês sabem porque estiveram lá e viram, não é? Certo, bem. Ou seja, a gente não fala nada, em teoria. Então, nós pesquisamos e sabemos como funciona. Não é então? Não é difícil. É que a humanidade segue um caminho daqui para fora. Ao nos voltarmos para dentro, não é tão difícil ou complicado. Muito interessante. Mas, na verdade, seria como você diz, para experimentar, não é? Sim, é a melhor forma de descobrir. Maneira, pois aí já não é mais teoria. Sim. Bom, vamos entrar no assunto de... Desculpa te interromper. Sim, Fala. é possível recuperar a inocência da infância? Entre as perguntas que você faz, como? Resolvendo os conflitos. Sendo indivíduo. Sim, vamos nessa direção. Não é preciso ser perfeito, mesmo quando criança você já aproveitava a vida. Não, mas percebia que era mais fácil estar no presente do que na mente. E aproveitar. E a mente tinha muito menos força. Exato. E a vida fluía sozinha. Depois é isso. A mente, aí também teríamos que definir, mas enfim, o pensamento, a parte racional, vai ganhando força para escapar do medo. Ao ir enfraquecendo o medo e resolvendo, você retorna a esse estado já adulto. Certo, beleza. Um bom trabalho, pessoal, sim. Vamos falar rapidamente sobre neurociência pop. O que acham? Eu acho que, Já a palavra que você usou. sim, a neurociência pop, né? No final das contas, agora é essa ideia de que, bom, se eu me sinto estressado é por causa do cortisol, se eu me sinto desmotivado é por causa da dopamina, se eu me sinto triste é por causa da serotonina. E no final, é bom biologizar tudo de forma que sempre tenho um culpado químico que eu posso modificar, seja tomando banhos frios, tomando remédios ou fazendo qualquer outra coisa, né? O que vocês acham disso? Bem, a neuroplasticidade, que uma parte de tudo isso se baseia na neuroplasticidade, é algo que na verdade já era conhecido. Agora estão sendo melhor compreendidos os mecanismos biológicos, fisiológicos. Então, se a gente observa com calma, digamos que o fluxo vai da mente para o cérebro. Ou seja, a pessoa se estressa e pode gerar uma atividade cerebral. Assim como quando alguém quer mover o pé, decide mover o pé que não é o cérebro, porque nós estamos o tempo todo lendo. O cérebro faz isso com você. Para quem ele faz isso? Não é? Se seu cérebro faz isso, outra pessoa também passa por isso. Quem seria? O próprio cérebro? Não faz sentido, né? Então, existe uma mente, é alguém, aquele que age sobre o cérebro. Quando você quer mover um pé, de alguma forma você aprendeu a fazer com que seu cérebro reaja e o pé se mova. Se houver um dano na medula, essa ordem não chega. Mas não é o cérebro que decide mover o pé. Então, como é isso? Pois assim, fisicamente e psicologicamente, igual. Quando alguém está estressado, ocorre atividade cerebral, que é o foco dos estudos atuais em neurociência. Mas eles estão se equivocando ao acreditar que o que acontece no cérebro é o que produz o estado mental. É o contrário, é o estado mental que produz isso no cérebro. O que ocorre no cérebro pode impactar o corpo. Você pode ver que depois nós lemos artigos e dizemos, bem, o que eles propõem como solução, o que está sendo proposto, companhia. Praticar esportes, descansar. Sim, é igual, e não funciona. Claro que praticar esportes é muito saudável, mas isso não é a solução. Claro, para problemas psicológicos não vai funcionar o que estão propondo. Entender que isso ocorre no cérebro em problemas psicológicos é ótimo. Se for fisiológico, agir no cérebro ajuda. Mas se o problema é psicológico, não vai funcionar. A pessoa não pode, como era a ocitocina, diziam comer massa. Os italianos deveriam ser felizes.
Se comer massa gera ocitocina, a ocitocina gera felicidade. Felicidade. Então, mais claro, não é assim. Certo. Voltando ao ponto do isolamento, que já, bom, consideramos uma epidemia, e é verdade que todos parecem que tendemos a nos refugiar não sei em quê, nas redes, nas telas, nas distrações. O que isso faz? Ou seja, o que eu vejo é que cada vez há menos incentivo humano para conectar uns com os outros. Ou seja, o que perdemos, não sei se é a satisfação de conectar uns com os outros e parece que nos defendemos de um possível dano de não sei o quê, nos isolando e nos refugiando, porque estamos cada vez mais isolados. Por causa do medo, ou seja, as pessoas têm muito medo de sofrer, é nos relacionamentos que surge o que carregamos por dentro. Por isso dizíamos que se isolar para se conhecer não é suficiente, porque isso é como entrar em um laboratório, mas depois vem a prática. O que realmente surge, que está no inconsciente, é quando eu me relaciono com as pessoas. Ou seja, as pessoas, os outros, são meios para nos vermos. Para ver a relação, mais do que isso. A relação, ou seja, se eu me relaciono com uma pessoa que quer se colocar acima de mim e isso me faz sentir mal e eu fico brava, então começo a culpá-la e aí já tenho um problema, já saí de mim para ir até ele. Preciso dizer, essa pessoa está tentando se colocar acima de mim e eu estou me sentindo mal. O que está acontecendo aqui dentro de mim? Vou observar, sinto-me inferior ou temo ser desprezada, o que me faz mal. Por isso estou investigando. Se eu me sinto mal e culpo o outro, sofro. E como as pessoas normalmente fazem isso, eu me sinto mal com aquela pessoa e aquela pessoa é a culpada. Eu começo a sentir raiva e tudo mais. Essa pessoa é tóxica, fora, eu vou embora. Cada vez há mais problemas no relacionamento com os outros. Chega um momento em que a maioria das pessoas é tóxica para você. Portanto, qual é a solução? Eu me isolo. E também porque agora temos a possibilidade de talvez não seja tão mal visto se isolar. Deixa eu ver se consigo colocar isso em palavras. Antes, para terminar um casamento, para acabar uma amizade, como tínhamos aquela sensação de que não tínhamos tantos contatos, eu acho que antes se pensava mais antes de dissolver uma relação, qualquer que fosse, por causa de um conflito. Hoje, na era da hiperconexão, temos muitos supostos amigos que na verdade não são amigos, né? Com relações mais fluidas ou mais mutáveis ou mais aplicativos de namoro e tal. Parece que temos menos medo de terminar aqui para começar outra ali, né? Mas no final estamos terminando, criando e estamos sozinhos. Porque no fim das contas não temos relações sólidas, laços fortes, né? Sempre tudo muito sem raízes. Exato. Assim, eu acho que outro dos fatores quer dizer, o que faz alguém se isolar é o medo de sofrer, né? Por causa dos outros, certo? O medo de que te machuquem. Isso mesmo, certo? Bem, não necessariamente que te machuquem, porque talvez seja você que está se comparando e se sente inferior e não quer sentir isso. E talvez o outro não esteja fazendo nada. Certo, mas você acha que o outro te faz sentir inferior? Esse é outro erro que costuma acontecer, culpar o outro pelo que você sente, né? Mas bem, então, como os relacionamentos estão cada vez menos sólidos, há cada vez mais insegurança. Com mais insegurança, aumenta a competitividade nos relacionamentos. Cada vez mais a pessoa entra em um relacionamento para receber e isso gera tensão. Assim, elas se deterioram e os relacionamentos ficam menos sólidos. Quando havia menos competitividade porque a vida era mais simples, esse desafio era menor e isso vai se retroalimentando. O que acontece é que às vezes o sofrimento, nós às vezes dizemos que o sofrimento é como um beco sem saída, ou seja, chega um momento em que você precisa mudar de rumo porque por ali você não sai. Você pode terminar com todos os seus relacionamentos, mas chega uma hora em que percebe que, se continuar, ficará sozinho. Aí se obriga a repensar e entender a situação. Porque as pessoas... Bom, imagino que é um medo bastante visceral e que também tem a ver com o nosso passado evolutivo. Mas por que temos tanto medo de ficar sozinhos ou de... Pois é, de aproveitar. Por que é tão difícil aproveitar a solidão e a própria companhia? Parece que estar consigo mesmo também é uma ameaça, não é? Sim, é isso mesmo. A gente diz, bom, vou me deitar no sofá, mas sem celular, sem Netflix e sem ler um livro. E eu acho que poucas pessoas toleram isso hoje em dia, simplesmente ficar sem fazer nada consigo mesmo. Sim, porque veja, como existe um consciente e um inconsciente dos quais estamos desconectados, isso gerou um vazio interior. Você não está conectado consigo mesma, está desconectada, está dissociada. E isso gerou um vazio interior que dá medo. Então, quando você fica em casa e não ouve música, não lê, não dança, nada, só fica em silêncio e prestando atenção,
Começa a se formar aqui dentro um vazio do qual as pessoas fogem. O que dizemos é: não fuja, mergulhe nisso. Veja o quão profundo é, observe, investigue. Esse vazio mostra que você está desconectada de si mesma. E o que você precisa fazer é se conectar. Depois, é preciso perder o medo do vazio para poder investigá-lo e se reconectar consigo mesma. Quando alguém fica sozinha e tem medo de ficar sozinha, é porque tem medo de si mesma. Não gosta do que tem dentro de si. Então, ela foge. E o que ela precisa fazer é o contrário, com compaixão. Ou seja, se eu tenho algo errado aqui, vamos encontrar uma solução, vamos consertar isso. Muito comum, né? Nesse vazio, essa bola de fogo, as pessoas o enchem de coisas, né? Preencher com substâncias, preencher com saídas compulsivas ou com fazer, ou com trabalho. Era isso que eu ia dizer. Atividade é o que mais se usa. Estar ativo, sair, entrar, fazer coisas, pegar o celular, que agora é um recurso imediato. Super fácil, Né? Você está fazendo algo e vendo coisas e sentindo coisas com o que está vendo. mas então a sua terapia e no final a cura passa por, ou seja, nesse caso, do jeito que você coloca, às vezes a atividade é contraproducente, é inimiga de olhar para dentro. Quando você foge de algo, ou seja, a atividade está bem. Acho que quase todos fugimos de algo no fim das contas. Sim, sim. Mas a atividade em si não é negativa. O que é negativo é usar a atividade para fugir de si mesma. Fugir de si mesma não adianta, você continua aí dentro. O ideal é que você faça qualquer atividade, mas observe como reage internamente. Não se culpe, não culpe, mas tenha curiosidade. Não se justifique, não fuja do que existe, mas tenha curiosidade para ver o que há. Então você pode estar ativa, mas ao mesmo tempo atenta, não para nada. Uma coisa ali, uma coisa ali. Como estávamos dizendo, o pensamento toma muito controle para fugir do que está presente. Coisa ali, como estávamos dizendo, o pensamento toma muito o controle para escapar do que há dentro. Então, quando você está ativo, você está pensando, agindo e sentindo de acordo com o que está fazendo. Por isso, a maioria das pessoas procura coisas que as façam se sentir bem. Elas estão ativas e sentindo emoções pelo que fazem. Se você para, então o pensamento começa a ganhar muita força, porque está controlando as emoções que você tem reprimidas. Então, suponho, não sei se você já ouviu isso alguma vez, mas sabe que existe um estudo em que foi oferecido a várias pessoas ficar sem fazer nada por um tempo ou receber um pequeno choque. Preferia o choque. E preferia o choque, imagina só como é a situação. Então por quê? Porque quando você para, tudo o que está dentro começa a vir à tona. Sim, Kik, imagino que essa também é uma das razões pelas quais as pessoas sofrem mais à noite quando vão para a cama. Porque elas têm que parar. Porque não tem outra opção, né? Sim. Interessante. Vocês também escreveram sobre o excesso de autoexigência, né? Que é algo que também se vê, acho que cada vez mais. Sim. Tem um filósofo coreano por aí que dizia que basicamente abolimos a escravidão, mas agora nós mesmos nos escravizamos. É isso mesmo. E de onde isso vem? Isso, inclusive, eu reconheço, pode até ser bom para mim pessoalmente. De onde vem esse desejo de se exigir ao máximo para dar o melhor de si e continuar melhorando até o ponto em que deixa de ser funcional? Veja, quando a gente faz isso, e eu acho que isso está espalhado agora por toda a sociedade, é por essa autoexigência, é uma busca pela perfeição, percebe? Mas é uma busca por perfeição externa, ou seja, uma busca por perfeição no que é visível. Porque isso está sendo feito às custas de reprimir o que está aí dentro. Portanto, é medo da rejeição das pessoas, da crítica, do julgamento. E, no fundo, medo da rejeição e da solidão, do abandono. No fundo, é o medo de se sentir inferior. Para fugir do medo de inferioridade, você se exige muito, em vez de lidar com esse sentimento. O que se faz, mais uma vez, aprofundando, Olhando para isso. Não apenas tomando consciência disso pelo pensamento, porque o pensamento mente. Ele pode te dizer uma coisa hoje, amanhã outra. O interessante é que você use o pensamento com inteligência para investigar de onde ele vem, como ele é, mas depois entra em si mesma e entra em contato com o sentimento de inferioridade. Porque esse sentimento de inferioridade a gente pode descobrir que tem porque se compara e se sente inferior, às vezes superior, porque tem insegurança, não sabe quem é e então fica oscilando. Então, o melhor que pode fazer é dizer: não, agora vou usar minha mente para investigar esse problema. Por que eu me cobro tanto? Vou tentar não me cobrar tanto e resolver o medo de que não dê certo. Ou vou me cobrar menos e, ao me comparar, vou ver com o que me comparei e como me sinto se me achar inferior.
E por que me sinto assim? Ou então mergulhar um pouco nesse problema. E aí tem outro fator, que nessa cobrança você começa a se tratar mal. Sim, As pessoas que se cobram chegam a um ponto em que Nunca é suficiente. nunca. nunca é suficiente. Você nunca cumpre e acha que não vai conseguir e sente medo. Você se culpa e vira uma escalada sem fim. Nós costumamos dizer às pessoas: pare de se cobrar, você tem que conquistar coisas, você tem que fazer coisas. Mas, em vez de se cobrar, apoie-se. Aprenda a se apoiar. E dizer: vamos ver se eu consigo, vamos ver se eu posso. Vou ver se eu consigo. Se eu não conseguir, enfrento o medo do fracasso, de que pensem que eu não consegui. O que eu estou pensando? O que os outros estão pensando? Essa onda de eu, o que os outros estão pensando? É aprofundar nesse motor. E se você se lembra, dizíamos que existe uma ideia errada. A ideia errada é que a exigência faz você melhorar. Isso é falso. E outra é que alguém pode ser inferior. A exigência não te faz melhorar no plano material. Não, não. Não, porque estão te pressionando. Você está fazendo isso às suas próprias custas. No plano material, talvez. Mas você está se prejudicando e isso não é saudável. Claro, quer dizer sim. Ou seja, de porta para fora, lá fora você vai ganhar mais dinheiro, vai fazer mais coisas, vai, em teoria... Em teoria. Claro, em teoria. Alguns resolvem isso e dizem: rendo mais e termino menos cansado. Bom, sim, interessante. E vocês acham que também as mudanças sociais que estamos vivendo... Bem, você disse que a sociedade está mais competitiva, que há mais competitividade entre nós. Sim. Ou, por exemplo, que tenhamos mais com o que nos comparar. Porque, evidentemente, eu sempre digo que quando eu era criança, eu podia me comparar com os 30 alunos que estavam na minha sala. Mas hoje em dia, com o celular, eu posso me comparar com os melhores de cada área, ou os supostos melhores de cada área do mundo todo, né? Com 3 passadas de dedo, claro. Então isso também gera mais sentimento de inferioridade, ou manifesta isso, não? Ou coloca isso em evidência. Digamos que você está alimentando isso. Isso coloca em evidência, mas ao mesmo tempo você está alimentando isso. Se você tem uma planta venenosa e quer que ela morra, não a regue. E quando o que fazemos é nos comparar, estamos alimentando a inferioridade. E se você tem, desculpa Maria, Se você tem um problema de inferioridade de base que surge por qualquer motivo, na infância ou o que for, e está continuamente olhando o celular e vendo pessoas que supostamente são melhores que você em qualquer área, o que você faz é regar a planta. você está se sentindo inferior. Isso é falso. Ninguém é inferior a ninguém. Alguém pode ter qualidades melhores que outros e você pode ter outras diferentes. Mas então, se você está se comparando e se sentindo inferior, está dizendo para a sua parte interna: somos inferiores, não somos valiosas. Assim, você intensifica a inferioridade. Que a solução não é parar de olhar as coisas, mas sim observar o processo interno de comparação e como resolvê-lo. Ou talvez moderá-lo, né? Mas afinal estamos regando isso. O ideal seria parar de regar para resolver isso. Mas não... Bom, moderar, você diz, é moderar o consumo das redes. É que se você já não precisa se comparar, já não vai ter tanta vontade. É a comparação que te empurra a ver o que será que esse está fazendo e o que será que o outro está fazendo. Nesse círculo tóxico, é verdade. Isso é curioso. Esse ponto não mencionamos. De que quanto pior você se sente, mais você quer olhar. Mais você quer ver o que os outros estão fazendo. Mais você quer se comparar. Você se sente pior e quer ainda mais. No fim, não sai nada. É como se você quisesse buscar algo que te servisse de bálsamo e o que você encontra só serve para piorar. É como se, entrando ali, você esperasse ver o outro fracassar e então se sentir um pouco melhor. Mas o que você vê é, além do que já sabemos, que está tudo muito distorcido, o que você vê é que parece que está tudo dando certo para todo mundo. É isso mesmo. Muito bom. Se no físico, no plano do corpo, podemos dizer que se alimentar bem, dormir bem e o exercício físico, isso é imprescindível. É a base, claro. Quais 3 pilares psicológicos poderíamos colocar? Acho que já mencionamos, mas só para recapitular. Acho que o muito importante é a curiosidade sobre si, para se entender. E se tratar bem. A maioria das terapias que fazemos começa porque as pessoas se tratam muito mal, se xingam, se repreendem, se cobram. Acha que não vale nada, fica orgulhoso quando acha que faz algo bem, depois se pune de novo quando erra. Então isso seria um dos pilares do que estávamos dizendo. Tratar-se bem. Ou seja, gentileza consigo mesmo. Sim, com compaixão, compaixão. Mas se você se trata mal, está tratando mal o seu inconsciente. Você está criando uma guerra interna? Sim. É como se o hemisfério direito criticasse o esquerdo e vice-versa. Pronto, já há uma guerra. Então, quando você se trata mal e se cobra demais, está exigindo da sua parte interna e, portanto, está em luta consigo mesma. E isso gera muito sofrimento. Não há compaixão.
a exigência, a medo, isso nasce do medo. A primeira parte é sentir compaixão por si mesma e dizer: estou sofrendo, vou ver como resolvo isso. Certo? Ou então curiosidade, compaixão, algo mais. E descobrir a realidade. Descobrir a realidade interna e externa. Por exemplo, outra coisa muito curiosa. Vem gente com um problema. Então nós dizemos: ok, e por que essa pessoa faz isso? Tanto faz para mim. Já me sinto mal, mas ele faz isso, está errado. Por que ele faz isso? Eles não veem a relação de entender por que ele faz isso com resolver o próprio problema. No entanto, quando você tem um colega de trabalho, ou seu parceiro, ou um filho que faz algo que você não gosta, entender por que ele faz isso te ajuda a reagir Que lo hace te ayuda a reaccionar menos. Compreender que ele pode estar com medo, interpretando errado, sendo ambicioso ou algo parecido. Mesmo sendo negativo, entender o motivo disso te ajuda a não reagir e sofrer menos. Então, descobrir a realidade dos outros e a própria. Muito bom. E já encerrando, para um espectador que esteja ouvindo e diga: uau, depois de ouvir Maria e Jesus, tudo o que fiz em terapia nos últimos anos não me serviu. O que vocês diriam para ele? Porque também não acho que seja justo para outras vertentes mais psicológicas, para seus terapeutas, nem para ele mesmo. Então, o que vocês diriam para ele? Bem, nós diríamos para ele que se perceber que não fez nada que tenha servido 100% para ele, que fique feliz por ter descoberto isso. É como se você quisesse ir para a China e estivesse indo em direção ao Polo Sul. Então, perceber que você está indo em direção ao Polo Sul já é uma vantagem. Ou seja, é isso aí. Passei 3 dias caminhando na direção errada. Isso é ótimo. Agora vou pegar o caminho certo. Primeiro. E segundo, cada um faz o que pode. Não é que ele tenha feito algo errado, mas na busca cada um faz o que pode, vai tateando no escuro e faz o que consegue. Nós a encorajamos a não desanimar, mas sim a continuar tentando encontrar o seu caminho certo. Que o caminho certo sempre deve estar dentro de você. Não fora, acho importante perceber que nem todas as correntes são ruins ou uma só é boa. Ao analisar a psicanálise, vejo acertos, mas também reconheço limitações. A análise cognitivo-comportamental tem acertos, mas também limitações. Há técnicas contraproducentes, mas não são as mais usadas na psicoterapia. Se a pessoa percebe que algo ajudou, muitos dizem: sim, me ajudou a me entender, mas algumas coisas não mudaram. Bom, então talvez a parte que você fez realmente é útil, e o que falta é porque está faltando algo que você não está fazendo. Sim, eu gosto muito que no final uma mensagem que fica subentendida no seu discurso é que sempre, sempre, sempre resolver o sofrimento é olhar para dentro. Para dentro. E a sociedade nos diz que não, que você sempre tem que olhar para fora, um trabalho melhor, um parceiro mais bonito, um carro mais caro, e isso vai resolver o sofrimento. Parece que isso só põe mais lenha na fogueira, não é? Para aproveitar um carro mais caro é preciso já estar bem. Se comprar para se sentir melhor, vai se frustrar. Sim, isso acontece com frequência, não é? Eu vou conseguir isso. Consigo, não me sinto bem, então preciso de outra coisa maior. Consigo, não me sinto bem, até que você diz algo está errado. Ou até acha que não consegue algo por isso. Não consegui, por isso não estou bem, e você fica preso nisso. Na verdade, é estar bem internamente e aproveitar. Sim, que bom. Bom, então Maria Jesus, vamos encerrando. A verdade é que foi uma conversa muito diferente do que estamos acostumados no podcast. Reconheço que em vários pontos fui e sou cético, mas tenho uma bagagem bem diferente. Mas também reconheço para vocês que isso me fez pensar em muitas coisas e que acredito que há muitos pontos muito, muito úteis. Pelo menos para que as pessoas também reflitam e digam: bom, vamos tentar resolver o que nos faz sofrer, né? Que é um dos seus livros. Agradecemos a vocês e espero que isso ajude muita gente. Foi um prazer estar aqui. Foi um prazer. Genial. Mais um episódio de Melhor que Ayer. Espero que tenha sido útil. Até o próximo. Forte abraço e sigam se empoderando.